Olá, o meu nome é Natália Aguilar de Lopes, sou professora da Universidade Federal do ABC e na aula de hoje do curso Ciência Participativa na Mata Atlântica, propostas pedagógicas para a alfabetização científica, falaremos sobre a definição do conceito de ciência cidadã e sobre os princípios que regem a ciência cidadã. A ciência cidadã faz parte do grande guarda-chuva que é o movimento da ciência aberta. A proposta desse movimento é que os dados e as descobertas científicas sejam abertos ao grande público. Como exemplo, temos a proposta dos códigos abertos, dos recursos educacionais abertos, das redes sociais científicas e da participação pública na ciência ou ciência cidadã. No Brasil, existem diversas iniciativas de ciência cidadã em andamento, mas o conceito de ciência cidadã adotado por cada uma delas nem sempre é o mesmo. Neste artigo publicado em 2021 por Hackley e colaboradores, foram encontradas 34 diferentes definições para o termo. Por isso, quando usamos este termo, é importante que expliquemos exatamente o que queremos dizer com ele. Então, vamos entender melhor o que ele significa? A ciência cidadã deve ser entendida de forma ampla, abrangendo uma gama de tipos de parcerias entre cientistas e interessados em ciência para a produção compartilhada de conhecimentos. Em todas essas parcerias, há uma participação ativa daqueles interessados em ciência. Se considerarmos a escala de participação pública proposta por Einstein em 1969, podemos ver que há um gradiente de participação que vai desde a não participação até o poder dos cidadãos. Isso mesmo, participação é poder. Na não participação, temos a manipulação, em que indivíduos são manipulados para desempenhar papéis de interesse de outros grupos, e a terapia, em que indivíduos são ouvidos em suas demandas, mas completamente ignorados após isso. Já o tokenismo é a prática de fazer apenas um esforço superficial ou simbólico para ser inclusivo para membros de minorias, especialmente recrutando um pequeno número de pessoas de grupos subrepresentados para dar a aparência de igualdade racial ou sexual dentro de uma força de trabalho. Nestes degraus da escada de Einstein, o tokenismo vai desde a informação, em que grupos são informados a respeito das decisões que são tomadas pelos grupos majoritários, até a consulta, em que os grupos minoritários são consultados, mas a consulta não resulta em nenhuma ação, e o apaziguamento, em que os cidadãos dos grupos minoritários até têm direito a voto, mas geralmente por estarem em minoria, este voto acaba não valendo para a tomada de decisão. Finalmente, nos processos em que os cidadãos participam, eles podem assumir o papel de parceiros ou até mesmo de condutores dos processos, no que chamamos de controle cidadão. Para a Rede Brasileira de Ciência Cidadã, a participação pública nos processos científicos tem o potencial de promover o engajamento do público em diferentes etapas do processo científico, a educação científica e tecnológica e a coelaboração e implementação de políticas públicas sobre temas de relevância social e ambiental. A ciência cidadã não é nova, uma vez que temos exemplos de participação pública em processos científicos desde o século XV, com a contribuição do público com relatos da floração das árvores de cerejeiras no Japão. Também temos a famosa contagem de aves de Natal, que ocorre nos Estados Unidos desde 1900. Aqui no Brasil, um pioneiro da ciência cidadã foi Vital Brasil, que solicitava ao público para que entregasse exemplares de serpentes ao Instituto Butantan para que fossem produzidos soros antiofídicos.
Entretanto, o termo ciência cidadã só apareceu na literatura em meados da década de 1990, com as publicações de Alan Irwin, em 1995, em que ele define a ciência cidadã como sendo os processos de interiorização pelo público de conceitos científicos e, a partir daí, a demanda pelo público de tomada de decisão, o que ele chamou de cidadania científica ou ciência democrática, e a publicação de Rick Bonney em 1996. Rick Bonney é o coordenador do Laboratório de Ornitologia, que é o estudo das aves, da Universidade de Cornell, e nesta publicação do Rick Bonney, ele define ciência cidadã como sendo a participação pública na ciência, em que os participantes coletam dados e enviam esses dados para os cientistas. Os cientistas, então, analisam esses dados e publicam os resultados das suas análises em artigos científicos. Recentemente, a Associação Europeia de Ciência Cidadã, a ECSA, definiu 10 princípios que regem a ciência cidadã. Bom, o primeiro princípio diz que os projetos de ciência cidadã envolvem ativamente os cidadãos nas atividades científicas, o que gera novo conhecimento e compreensão. Então, tudo aquilo que não envolve ativamente os cidadãos não pode ser considerado como ciência cidadã. O segundo princípio diz que os projetos de ciência cidadã produzem genuínos resultados científicos. Portanto, eles não são meras simulações de ciência, são ciência de fato. O terceiro princípio diz que tanto os cientistas profissionais quanto os cientistas cidadãos são beneficiados por sua participação nos projetos de ciência cidadã. Esses benefícios para os cientistas pode ser desde a publicação de um resultado, quanto à aproximação com a sociedade, com outros setores da sociedade. Já para os cientistas cidadãos, podem ser relatados como benefícios as aprendizagens, a interação com a academia, a descoberta de novos conhecimentos, o compartilhamento desses interesses com outras pessoas que têm esses mesmos interesses. Então, a ideia da ciência cidadã como um processo de aprendizagem social. O quarto princípio diz que os cidadãos cientistas podem, caso queiram, participar em várias etapas do processo científico. Então, ao contrário da definição do Rick Bonney, que limita a participação dos cientistas cidadãos apenas à coleta de dados, para a Associação Europeia de Ciência Cidadã, outros tipos de participação e de envolvimento do público no processo científico também são considerados processos de ciência cidadã. O quinto princípio diz que os cientistas cidadãos recebem feedback do projeto. Os coordenadores de projetos de ciência cidadã devem publicar periodicamente relatórios contendo os resultados das análises dos dados produzidos pelos cientistas cidadãos. Esses relatórios devem ser publicados abertamente e os cientistas cidadãos devem ter acesso a esses relatórios. Também é importante que eles entendam qual é o objetivo do projeto no qual eles estão participando, para que aqueles dados que estão sendo gerados serão utilizados, se os dados influenciarão ou não alguma tomada de decisão e assim por diante. O princípio 6 diz que a ciência cidadã é considerada como uma abordagem de investigação como qualquer outra, com limitações e vieses que devem ser considerados e controlados. Todos sabemos que a ciência é limitada, por exemplo, com vieses espaciais ou vieses temporais, ou seja, muitas vezes os dados coletados por cientistas são localizados apenas em uma parte do globo e, mesmo assim, os cientistas extrapolam as conclusões que eles obtiveram nessa parte do globo para outras partes do globo, Isso é o que a gente chama então de um viés espacial. Da mesma forma, alguns dados são coletados em determinados períodos de tempo que são curtos e, com isso, eles têm um viés temporal. E da mesma forma, isso acontece na ciência cidadã. A ciência cidadã também pode ser enviesada, tanto espacialmente quanto temporalmente.
O princípio 7 da ciência cidadã diz que dados e metadados resultantes de projetos de ciência cidadã são tornados públicos e, sempre que possível, publicados num formato de acesso livre. E isso tem a ver com o movimento da ciência aberta, como já mencionamos no início da aula. O 8º princípio diz que a contribuição dos cidadãos cientistas é reconhecida publicamente nos resultados dos projetos e nas publicações. Então, ou os cientistas cidadãos vão participar dessas publicações como autores, ou então eles vão constar nos agradecimentos dessas publicações. Também é muito comum que os cientistas cidadãos recebam um certificado de participação ou uma atribuição de crédito em publicações em redes sociais ou em matérias na mídia. Então, isso é bastante importante para que esses cientistas cidadãos se sintam engajados, né, e queiram continuar participando dos projetos. O 9º princípio diz que os programas de ciência cidadã são avaliados pelos seus resultados científicos, também pela qualidade dos dados produzidos, pela experiência proporcionada aos participantes e pela abrangência dos impactos sociais e políticos. Então, a avaliação deve ser constante nos programas de ciência cidadã. Finalmente, o princípio 10 diz que os responsáveis de projetos de ciência cidadã levam em consideração questões legais e éticas, não expondo, por exemplo, dados dos cientistas cidadãos que sejam sensíveis ou divulgando dados que ponham em risco, por exemplo, alguma espécie, no caso de estudos de biodiversidade com espécies ameaçadas de extinção. Bom, eu mencionei que os cientistas cidadãos podem se envolver em diferentes etapas do processo científico. A partir desse envolvimento, nós podemos diferenciar alguns tipos de ciência cidadã. No tipo contributivo, os cientistas cidadãos participam da etapa de coleta de dados e, às vezes, eles participam da análise de dados e da disseminação de resultados. Projetos de ciência cidadã colaborativos envolvem os cientistas cidadãos na coleta de dados, na análise de amostras, na análise de dados e na interpretação de dados. Às vezes, os projetos colaborativos também envolvem os cientistas cidadãos no planejamento do estudo e na elaboração de conclusões, disseminação de resultados, discussão de resultados e novos questionamentos. Por fim, os projetos co-criados envolvem os cientistas cidadãos em todas as etapas do processo científico, desde a elaboração da questão de pesquisa até a disseminação dos resultados, discussão e elaboração de novos questionamentos. Como pode ser visto aqui nessa imagem, o envolvimento dos cientistas cidadãos nos diferentes tipos de projetos está indicado com os círculos preenchidos em preto. Aquelas etapas em que, de vez em quando, os cientistas cidadãos são incluídos, estão indicadas pelos círculos não preenchidos na imagem. A partir de tudo que foi dito, é possível, então, definirmos ciência cidadã como sendo a participação pública na geração de conhecimento científico. Inclusive, outros termos são utilizados como sinônimos de ciência cidadã, como, por exemplo, ciência participativa, ciência de base comunitária, monitoramento participativo, entre outros. Entretanto, é importante que a gente entenda que ciência cidadã não é sinônimo dos termos divulgação científica, educação ambiental, educação científica e extensão universitária. Apesar, então vamos passar de um por um desses termos. Então, apesar de a ciência cidadã poder prever a participação dos cientistas cidadãos em processos de disseminação de resultados e de conhecimentos científicos, ela não se restringe apenas a essa etapa do processo de investigação científica e, portanto, a ciência cidadã não é sinônimo de divulgação científica, apesar de englobar esse processo. Da mesma forma, os cientistas cidadãos, ao participarem de projetos de ciência cidadã com questões de investigação que são socioambientais, acabam passando por processos de educação ambiental, mas a ciência cidadã não é sinônimo de educação ambiental. Não necessariamente a ciência cidadã promove educação ambiental.
Da mesma forma, não necessariamente a ciência cidadã está preocupada em promover educação científica, mas os cientistas cidadãos que participam de projetos, eles podem aprender algumas questões relativas à natureza da ciência, a conceitos científicos, a processos científicos e as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Então, a ciência cidadã tem o potencial de promover a educação científica, apesar de não ser sinônimo de educação científica. E, por fim, a ciência cidadã pode ser promovida por meio de ações de extensão universitária. A extensão aproxima, a universidade de outros setores da sociedade e pode promover ações de ciência cidadã, mas não necessariamente a ciência cidadã vai ser promovida por meio de extensão. Ela pode ser promovida independentemente de extensão universitária, tá bem? Bom, espero que com essa aula você tenha compreendido um pouco mais sobre o que é a ciência cidadã e os princípios que regem a pesquisa e a prática em ciência cidadã. E se você quiser saber mais sobre a Rede Brasileira de Ciência Cidadã, você pode acessar o site da rede. E ainda, se você quiser conhecer o grupo de pesquisa em Ciência Cidadã da Universidade Federal do ABC, acesse a página do Facebook indicada ou escreva para o meu e-mail. Até mais!